Agora, um associado do Setaporte mostra pra gente como é exercer a função de um supervisor de logística e armazenamento em um dos maiores terminais de açúcar do país. É nesse guichê do Departamento de Recepção de Cargas que o dia do supervisor de logística e armazenagem começa. Regis fica atento à movimentação, já que é aqui que toda a carga recebida aguarda para ser descarregada no armazém. Com os dados que eles me passarem em mãos, eu checo no computador a situação dos meus armazéns e vou disponibilizar a carga de tal forma que fique fácil, não só na hora de colocar, mas o grande segredo é na hora da gente tirar. Além da parte burocrática, Regis acompanha de perto a operação e conta com a ajuda essencial de um assistente, o líder do setor. Cada operação eu tenho um líder que ele funciona como se fosse o meu olho sempre presente. Algumas horas depois, as sacas de açúcar já estão empilhadas. É hora do supervisor voltar à área, só para atestar a qualidade da armazenagem. Um trabalho minucioso, já que as pilhas parecem não ter fim. Como a gente não tem a precisão exata de quanto tempo essa carga vai permanecer no armazém, eu faço uma checagem porque o terminal ele preza as 3 ISOs que nós somos certificados, que é qualidade, meio ambiente e segurança no trabalho. Então tem que estar dentro de um padrão internacional exigido. Então a gente faz essa checagem final para verificar esses 3 itens. Depois de conferir o armazenamento, o supervisor ainda é responsável pelo embarque da mercadoria, de forma segura e eficaz. E haja responsabilidade. A minha função termina quando o açúcar sobe a galeria. Aí já fica o pessoal que é o supervisor de logística de embarque. Hoje vamos abordar o tema do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, um direito muito almejado pelos trabalhadores e, na maioria dos empregadores, negado. Quando uma atividade é considerada insalubre? Toda atividade que colocar em risco a saúde do trabalhador, ela é considerada como insalubre. E periculosa? Já a atividade que coloca em risco a vida do trabalhador, ela é considerada como periculosidade, então periculosa, né? Então o adicional de insalubridade é devido para aquele que coloca em risco a sua saúde e de periculosidade aquele que coloca em risco a sua vida. Quais são as categorias portuárias que são consideradas insalubres e periculosas? Na prática, o que se vê hoje no Porto de Santos, a atividade predominante do portuário é vista mais como periculosa, porque por exemplo, a atividade de capatazia, do pessoal que está perto lei da atracação, mesmo que ele não esteja manuseando uma carga periculosa, ele está numa área de risco, porque aquela carga periculosa ou ela está armazenada perto ou ela passa por perto da atividade desse trabalhador. Então, na grande maioria dos casos, no nosso porto aqui de Santos, está presente o adicional de periculosidade, aí eu cito, para não esquecer de outras, a própria capatazia, que aí entenda-se o pessoal do operador de costado, os conferentes, dentre outros que estão embrajados na categoria. Quais os benefícios para quem trabalha nesse tipo de atividade? O benefício pecuniário, né? O benefício ele é financeiro, existe um acréscimo de 30% sobre o salário desse trabalhador, com alguns reflexos em fundo de garantia, em horas extras, férias, 13º. Então, o retorno ele é meramente financeiro. Se um dia um trabalhador portuário, depois de aposentado, notar que está com uma doença decorrente do trabalho, tem direito de entrar na justiça? Primeiro aspecto, o direito a entrar na justiça, todo mundo tem, né? A Constituição fala que é livre o acesso ao Poder Judiciário. Então, agora, se a pergunta é no sentido de buscar uma recompensa financeira ou uma indenização por essa doença, é óbvio que ele tem direito a procurar essa indenização, desde que ele comprove que aquela doença ela foi adquirida pela condição do seu trabalho. Por exemplo, um operador de empilhadeira que deveria utilizar um determinado EPI,
que esse EPI não era fornecido e, em virtude do não fornecimento desse EPI, ele teve agravado o seu estado de saúde ou teve contraído algum tipo de moléstia. Então ele pode sim buscar uma indenização porque houve a negligência da empresa em fornecer um equipamento que era obrigatório o fornecimento. O que é preciso para comprovar um caso de insalubridade? Do ponto de vista legal, a única forma de se comprovar o adicional de periculosidade ou o trabalho em condições periculosas é através de um laudo pericial emitido por algum engenheiro ou técnico de segurança do trabalho confiado a um dos juízes do trabalho e havendo a comprovação ou reconhecimento desse adicional através de sentença judicial, aí sim o trabalhador vai fazer direito a esse benefício. Ou, em algumas hipóteses, o reconhecimento do próprio empregador através de negociação coletiva. Qualquer dúvida que vier a surgir, que não tenha sido abordada sobre o tema, estamos à disposição de vocês, que podem se dirigir ao sindicato ou até mesmo ao escritório do advogado de sua confiança.